Começa agora o programa Entrevistando, da TV Conceito, canal 24 da NET. A cada episódio, você conhecerá a vida, o dia a dia e a trajetória de profissionais de diversas áreas, descobrindo conosco como foi o caminho de cada um até os dias atuais. Meu nome é Ana Cristina Jesse Mourão, sou casada e por enquanto eu não tenho filhos, sou advogada. Minha formação foi há 17 anos atrás, na PUC em São Paulo. E em seguida, logo no mesmo ano de formação, eu fiz uma prova no mestrado, fui aprovada lá na PUC São Paulo também. E defendi minha dissertação de mestrado em 2006. E atuei muito tempo em São Paulo. Depois voltei a morar em Campo Grande já há uns 10 anos atrás, acredito, talvez um pouco mais, 12. E fui assessora no Tribunal de Justiça e no Fórum por um tempo, breve tempo. E em seguida voltei para a advocacia. Foi muito natural, como se fosse uma extensão de mim mesma, porque eu sempre fui muito argumentativa e sempre gostei muito de ler. E meu pai é advogado. Então eu convivi com isso dentro de casa, com a leitura e algo que veio de mim, que, como eu te falei, a argumentação. Então para mim foi muito natural. Quando eu terminei o terceiro, eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, voltei e sabia que eu ia fazer direito, eu não me questionei muito. Eu acho que quando a gente é pequena, todo mundo pensa algum momento da vida em ser médica, mas não foi algo que se consagrou no meu pensamento, senão eu até lembraria. Sempre o direito foi algo natural para mim. Um momento que me marcou muito foi a minha defesa da minha dissertação de mestrado. Foi marcante, foi importante para mim e é um dos momentos que eu me orgulho de mim mesma, porque foi um tempo, era difícil porque eu era pupila de todos os mestrandos, os meus colegas eram todos de uma geração muito para frente que a minha, então eu fiz mestrado com o pessoal que já era desembargador, com advogados renomados já de São Paulo. Então foi um desafio muito grande. Foi dos momentos que eu me recordo, sim. E a minha aprovação também no vestibular, porque eu só queria PUC ou USP, que na época acho que ainda eram as mais importantes universidades de direito no país. E aí na USP não deu certo, e quando eu fui aprovada e fui chamada na PUC, foi um momento de muita alegria. Eu já pensei em mudar, já pensei em fazer concurso ao invés de continuar na advocacia, porque a advocacia é desgastante, é pesado, mas a gente acaba, quando a gente não está inserido numa situação, a gente não vê que sempre tem os dois lados, é mais difícil a gente visualizar isso, né? E já quis, sim, até mesmo porque eu gosto muito de ler e de estudar, então eu já pensei que o meu perfil fosse concurso público, mas nunca consegui me desvencilhar da advocacia. Mudar de profissão não, mas sempre complementar, investir em outros ramos. Então eu comecei a estudar e pensar em outros ramos para eu investir aquilo que a advocacia me traz de benefício, né? Mas assim, largar o direito nunca pensei. Eu vivo bem uma realidade, não acho que eu vivo um sonho, não. Eu vivo uma realidade da advocacia, de dedicação, de estudo, de atendimento ao cliente, de você estar inserido num mercado. Eu não vejo como um sonho, eu vejo como uma parte da vida que é necessária, a nossa vida profissional. E eu vivo um sonho no sentido de conseguir conquistar coisas que eu sempre almejei. Sim, consegui. Enfim, mas eu vivo uma realidade. Tem algumas importantes. O mestrado foi uma, como eu falei, a aprovação na PUC São Paulo foi outra. Outra conquista importante recente, é a minha representação com o consulado, com o governo federal da Austrália, que a gente teve um jantar de negócios aqui no Mato Grosso do Sul, foi super divulgado isso, então é algo que se relaciona muito com a minha atuação paulista e para mim é importante poder trazer o direito internacional, essa experiência internacional dos australianos aqui para o nosso estado, inclusive envolvendo o governo da Austrália e o governo estadual, porque trabalha na economia do estado, já que é totalmente direcionado ao agronegócio.
são conquistas recentes, mas assim, quem vive de desafios e para superar qualquer novidade, ela é gratificante, então são conquistas, né? Sinceramente, eu quase não concilio. Trabalho em casa, porque meu esposo também é da área jurídica, então a gente é 100% envolvido com isso. Por vezes, a família, os jantares, almoços de família ficam de lado mesmo, porque a gente ou tem que estudar para um processo, ou fica debruçado estudando fim de semana. São situações adversas que surgem. O direito te proporciona isso. Você, de repente, recebeu uma ligação de uma situação que precisa de um solucionador de conflitos, que é o advogado. Então, às vezes você, como médico, você sai correndo, você tem que atender uma ligação, ou surge uma demanda liminar que você tem que estudar, que você tem que preparar. A advocacia demanda novidades. Então, às vezes é uma atividade que às vezes você está num tempo de descanso, mas surgem questões que você tem que resolver e aí você se abstém de estar com a família, de curtir o fim de semana. E isso tem sido frequente, porque a área que eu atuo, direito de família e sucessões, qualquer conflito de família requer a atuação do advogado, e isso faz com que eu tenha que me abster, até mesmo para estar me dedicando ao processo, estudando, estudando qual a medida que será adotada. Então, a vida pessoal fica bem de lado algumas vezes. Eu gosto de advogar, gosto de atender o cliente, gosto de conhecer o processo, de conhecer a vida das pessoas, como elas se relacionam e, enfim, é a atividade em si, como de uma forma generalizada mesmo. A parte mais difícil, ela existe, é o dia a dia, é você lidar com os desafios, com as dificuldades do escritório, que o escritório você se torna empresário, porque você tem que administrar outras pessoas, você tem que gerir a parte financeira, comercial do escritório. Então essa parte não é fácil, porque o advogado ele se prepara para ser advogado e não para ser empresário. E por vezes ele se torna um empresário. E isso eu creio que é a parte mais difícil, você administrar todos os outros setores que influenciam numa advocacia. Eu acho que depende do nicho de cliente. Tem alguns setores que são mais conservadores, as pessoas são mais conservadoras. Então, nesse lugar de conservadorismo, a mulher ainda tem um certo preconceito, existe um certo preconceito da mulher advogada. Mas são preconceitos que cada vez mais eles estão sumindo, eles não existem tanto. Eu não percebo muito isso, eu não sinto isso, eu não sei se é em razão da postura que eu adoto e dos meus pensamentos de que a mulher não é inferior e que a gente tem que batalhar e conquistar nosso espaço, da mesma forma que um homem também tem que conquistar o espaço. Não é o gênero que vai fazer ele se sentir inferior, ele ser inferior ou não, mas sim a sua qualificação, o seu estudo. Então, se você tem segurança, você se preparou para a sua atividade, o preconceito é algo que você mesma deixa de lado. E quando você deixa de lado, não transparece isso para o outro, né? Mas existe. Olha, hoje tem muitas faculdades de direito, muitos cursos de direito, muita gente faz direito. Então, eu acredito que você se destaca se você realmente for estudioso, se você realmente se dedicar durante o seu curso. E a minha dica é essa: se você quer ser advogado ou está na área jurídica como concursado, você precisa entender que você tem que entender de política, de cultura, é uma área bem ampla. E estudar bastante, se dedicar. Obrigada à revista Conceito por eu estar aqui, ter me convidado, é um prazer. E que todos façamos boas relações interpessoais e eu estou à disposição no meu escritório para assessorá-los naquilo que for necessário.
Gostou? Então não perca, porque a cada programa mostraremos uma personalidade diferente da nossa cidade morena.